Fala pessoal, sejam super bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Muito obrigado pela presença. Lembrando que nós estamos sempre no Spotify e no YouTube do Coruja Sábia, beleza? No canal do Coruja Sábia, você procura a gente lá. E toda semana a gente posta, né? Quarta-feira, 19h15, toda semana um episódio novo da gente contando sobre coisas maravilhosas, bonitas e deliciosas, amenas, pacíficas da atualidade global, porque a gente só fala de coisa bonita e carinhosa aqui. E para além disso, é muito gostoso, é muito delicioso, é muito sensual. Tá com o meu grande amigo e um dos maiores intelectuais que eu conheço. E essa pessoa tão fofinha, tão linda, maravilhosa, meu amigo Pedrinho, Pedro Zonta. E aí, mano? Oi, tudo bem, gente? Mais um dia, mais uma semana, mais uma alegria estar aqui sempre na sua presença. É legal, que é o seguinte, ó. No nosso começo, a gente sempre começa falando, cheio de notícias boas, tal. Que só tem ironia. E aí, de repente, a gente fala assim, e é uma honra estar aqui com o meu amigo. E essa parte é real, sabe? Tipo, então, mas essa parte pode ser ironia também, né? Mas será que é isso? É isso, né? Agora, eu reparei, você me chamou de maior intelectual que você conhece. Isso é mentira. Exatamente. É verdade. Então é isso. Obrigado, gente. Muito bom. Na verdade, você é um dos maiores intelectuais que eu conheço. Pelo amor de Deus. Eu admiro profundamente a sua inteligência. Tá difícil. Eu admiro, deixa eu. E aí, Pedrinho, assunto bonito hoje, assunto gostoso hoje? Cara, assunto muito interessante. Assim, não é bonito, óbvio, que aqui a gente só fala de morte, dor, destruição e desgraça. A notícia mais feliz que a gente já deu aqui deixa qualquer um em depressão. É isso. Não tem notícia boa nunca nesse programa, nunca. Mas hoje tem uma notícia interessante pra gente analisar todo o esquema aqui. Então eu quase derrubei a água, mas vou ler a notícia. Museu de Londres uma notícia inclusive da BBC. Museu de Londres vai devolver 72 objetos saqueados da Nigéria no século XIX. Um museu em Londres anunciou que devolverá à Nigéria artefatos saqueados no século XIX durante a época do Reino do Benin. Essa é a notícia de hoje. E aí, Guigui, eu acho muito interessante da gente discutir bastante o nosso programa de hoje, e hoje num formato bem, da gente trocar uma ideia aqui e ali, sobre essa questão de imperialismo dos museus europeus e, mais importante, essa ideia de uma memória coletiva que se constrói na atualidade. Mas vamos à notícia. Você quer falar dela? Vamos lá. Não, primeiro que é estipulado que da África subsaariana já foram roubadas mais de 500 mil de peças de artefatos. Então, beleza, né? Quanto que eles vão devolver aí? Vão devolver 19, né? Não fala que é quantidade. 72 objetos. 72 objetos. De 500 mil, quer dizer, de 500 mil só da África subsaariana. A gente não pode esquecer que de grão em grão a galinha enche o papo. Vai ser isso mesmo. 72 objetos, pensa. Menos chegar 500 mil, o que falta? Aí 400, 1.900... Muito bom. Gente, vamos lá então. Primeiro, eu acho o episódio de hoje, a discussão de hoje, muito importante para o vestibular, tá? É uma discussão interessante, é uma discussão legal, e o que a gente vai conversar tem muito significado. Mas é muito a cara de um tema de redação, é muito a cara de uma questão do Enem, é muito a cara de qualquer questão de atualidades, para falar de história também, para remeter ao imperialismo e toda essa questão, ou mesmo a autodeterminação, a descolonização na África. É um tema, para mim, muito rico, tá? Eu acho que esse assunto é um assunto que vale muito a pena ser discutido, e eu acho que, antes de tudo, isso daqui é um podcast para vestibular, nossa, é uma mão na roda, é um assunto de mão cheia, assim, porque eu acho que esse assunto é muito importante. Bom, a gente vive hoje, e com certeza esse assunto ainda vai se intensificar, mas hoje é o auge da discussão sobre o tanto que os museus europeus são constituídos com base em uma riqueza que não é europeia, né? Hoje, se você entra no Museu Britânico, o que você vai ver de britânico lá? Hoje, você entra no Museu do Louvre, o que você vai ver de francês ali? Cara, hoje, se você entra no Museu do Vaticano, o que você vai ver, né, de romano ou da Igreja Católica ali dentro? Então, estamos no auge dessa discussão, a ponto de que governos europeus já estão assumindo a importância de devolver esses objetos.
Beleza? Então, a Inglaterra está devolvendo, a Alemanha hoje, tá? Isso é uma informação importante, a Alemanha é o país que mais devolve objetos africanos e que mais contribui com essa ideia, mas mesmo assim já devolveu 10 mil de novo, de 500 mil que roubaram. E é uma questão que nos remete, primeiro, ao colonialismo europeu, né? A riqueza europeia é uma riqueza que parte do princípio, basicamente, que eles roubaram o resto do mundo, exploraram e saquearam o resto do mundo. E também uma ideia sobre o que significa a memória coletiva, o que significa a memória de um povo, o que significa a ideia de um povo que tem a sua própria história, né? E por que é importante que esses objetos retornem para a África, para a Ásia ou para a América Latina, né? O que significa fazer com que hoje esses países formem seus próprios museus e tenham suas próprias riquezas dentro do seu território. Então, Pedro, acho que é uma discussão histórica mesmo, e quase que uma discussão historiográfica, não sei se faz sentido isso, né? Uma discussão histórica no sentido, o que foi esse imperialismo, por que essas peças estão lá, e por que hoje desejam essas peças de volta. E uma discussão do que significa essas peças e por que é importante ter isso em seu território, e o que esses museus europeus significam na construção de uma história, de uma memória eurocêntrica. Você concorda mais ou menos comigo? Absolutamente. E essa definição sua, que é uma definição brilhante, ela parte justamente da ideia de uma rediscussão da própria noção de filosofia da história, né? Como é que a filosofia, como é que a história se entende como disciplina e como a história foi pensada no passado como disciplina e qual a função dessa história. Então, isso a gente vai acabar tendo que esbarrar daqui a pouco novamente, mas quando a gente pensa no século XIX, quando a gente pensa na era do imperialismo, a disciplina histórica, a noção de história nasce na construção desse ideal das grandes civilizações, né? O ideal civilizatório europeu, que já a gente deve explorar um pouco mais. E agora, quando a gente chega no século XXI, e a gente pensa na formação e consolidação de outras nações mundo afora, essas nações também querem montar o seu passado civilizatório. E parte da possibilidade delas contarem essa história do seu passado tá roubado por outras nações. Então, é muito legal falar que, olha, a Europa foi o berço da civilização, não sei o que lá, que a gente já vai discutir logo menos. Mas, se eu tô pensando, de novo, na ideia de autodeterminação dos povos, de consolidação das nações, existem esses tesouros que fazem parte de uma memória coletiva em que os valores da nação se refletem, só que esses tesouros não estão dentro do país. E essa é a grande discussão interessantíssima, né? Em relação à Nigéria, por exemplo, eu lembro de quando começou essas discussões ali, em 2018, foi publicado um artigo, 2018 para 2019, em que um professor da Universidade da Nigéria falava, olha, academicamente, eu sempre estudei os bronzes do Benin, academicamente, eu sempre tive vinculado com o estudo disso. Só que do ponto de vista da representação, para mim eles eram muito mais ingleses do que locais, porque quando ele precisava ter acesso a isso, ele precisava ir até o Museu Britânico para ver. Precisava ir até os museus europeus para encontrar uma coisa que, na visão dele, faz parte da sua própria ancestralidade. Então, isso mostra pra gente onde reside justamente o problema. Então, o problema reside nessa ideia de querer construir a minha própria identidade e esse direito estar impossibilitado pelo fato desse tesouro, desse elemento de identificação do meu grupo, estar nas mãos de outro grupo, de outra nação. Eu acho que é bom a gente tentar entender por que esses tesouros estão na mão desses outros grupos, né? Cara, posso fazer uma colocação por favor, aqui? Por favor. Eu vi no site do Ermira Cultura, que tem uma matéria muito legal, falando sobre uma obra, né, da historiadora Benedicte Savoy, que ela fala aí sobre destino de obras de arte subsaarianas, ok? Bom, vamos lá. No Museu Britânico, em Londres, possui em seu inventário 69 mil objetos de países da África subsaariana. O Weltmuseum, em Viena, tem 37 mil peças. O Museu Real da África Central, na Bélgica, olha que maluco, né? Na Bélgica tem um museu que chama Museu Real da África Central. É dono de 180 mil objetos. O Museu Nacional das Culturas Mundiais, né, que é um complexo museológico na Holanda, possui 66 mil peças africanas. O Museu Etnológico, em Berlim, tem 75 mil objetos. E o Museu Quai Branly, em Paris,
né, que é um museu, é conhecido como Museu das Artes da Civilização da África, Ásia, Oceania e América. É dono de quase 70... Museu das coisas roubadas do resto do basicamente. Mundo. É dono de 70 mil peças. Uhum. Cara, a gente tá falando de milhares e milhares e milhares de peças africanas que estão em museus europeus. Uhum. E isso dá riqueza para esse país até hoje, né? Porque isso movimenta turismo. Sim. Cara, a galera vai em Paris para ver o Louvre, você vai em Londres para ver o Museu Britânico. Sim. Não só por conta disso, mas isso movimenta turismo, né? Óbvio. Então vamos tentar entender, né? Essa questão que Bora, você falou, bora dessa lá. questão histórica. Bora lá? Bora então lá. Vamos rodar o nosso primeira vinhetinha aí e vamos pro próximo bloco. Bora lá. Pedrinho, eu acho que a história do colonialismo é uma história antiga, né? Uhum. E a gente pode ir aí para bons anos antes de Cristo, mas eu acho que essa linha de colonialismo associada à ideia de cientificismo e pegar peças para levar para outros lugares, estudar essas peças, está muito associado ao neocolonialismo, ao imperialismo do século XIX. Sim, sem sombra de dúvida. Isso vai ser justamente o foco, o elemento mais importante da nossa conversa, porque a gente até pode encontrar realmente essa ideia de, por exemplo, saque de guerra, né? Então, por exemplo, o Império Romano dominou tal região, o Egito é o grande exemplo disso, né? Na época do Império Romano, a República Romana, né, que é o Egito, quando começa o Império, alguns imperadores vão ter um surto de roubar os obeliscos egípcios e levar para Roma. Roma tem 7, 8 obeliscos que são egípcios originalmente. Mas naquele momento tem muito mais uma questão de um fascínio, assim, do domínio do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai para o século XIX, e aí o século XIX é a chave para essas coisas todas, a gente está pensando em uma Europa que se desenvolveu de uma maneira absurda em comparação com o restante do mundo, né? Esse século XIX é o século da Segunda Revolução Industrial. E a gente não pode deixar de dizer que a Segunda Revolução Industrial, ela determina basicamente no mundo, e de certa forma até hoje, quais são as potências vitoriosas e quais são as potências que vão ser dominadas por essas potências vitoriosas. Nós, como historiadores, nós entendemos sempre todo o processo histórico como fruto de um processo histórico. Só que no século XIX, o triunfo da Segunda Revolução Industrial, ele deixa de estar vinculado com o processo histórico pelo qual a Inglaterra passou, a França passou, a Prússia, depois mais tarde a Alemanha passou, e passa a estar vinculado com o nacionalismo, né? Por que a Inglaterra é a mais poderosa do mundo? Porque os ingleses são os melhores do mundo. Por que a França é a melhor do mundo? Porque os franceses são os melhores do mundo. E nessa visão da Europa, que identifica o seu triunfo econômico com o triunfo da sua própria nação, a gente vai ter a formação desse discurso civilizatório. Então, a Inglaterra, ela é uma civilização antes das demais. A França, ela é uma civilização antes das demais. E como civilização, essas nações têm o direito, não só de contar essa história triunfal da humanidade, como elas também têm o direito de invadir os territórios que são menos avançados e conquistar esses tesouros, comprovando o seu grau de avanço em relação aos demais, né? Eu acho que essa visão do que é esse imperialismo, do que é essa maneira imperial da Europa se comportar, é a característica do século XIX. Sem citar ainda, né, a ideia do cientificismo e sem citar ainda a ideia desse... desse darwinismo social, dessas justificativas, branca, né? Eu acho interessante. Comenta um pouco sobre essa questão da superioridade branca. Eu acho que o lance imperialismo diz respeito a uma prática de domínio, né, que um Estado faz sobre outros territórios ou sobre outros Estados. Então, o imperialismo se dá quando um lugar que se considera muitas vezes militarmente superior começa a invadir e dominar outros lugares. E é por conta disso que no século XIX a Europa se enfia no que a gente gosta de chamar de corrida imperialista. Sim. E é importante lembrar também que essa noção de imperialismo, ela se dá no ramo político, de ir lá e tomar aquele lugar, se dá no ramo econômico, de explorar economicamente aquele lugar, mas se dá no embasamento cultural. Sim. De demonstrar uma ideia de imposição cultural, de criar a ideia de que eu sou superior a outros povos. E, de novo, pega o imperialismo romano. É isso aí, né? Por muito tempo a gente falou na historiografia da romanização, a ideia de impor a cultura romana para outros povos. E os inimigos são os bárbaros, isso, Exato. E essa ideia
no século XIX vai ter um embasamento, gente, científico, entre aspas, né? Lembrando que a ciência ela se altera ao longo da história, sim. mas no século XIX o racismo é científico. Sim. No século XIX existem um monte de teorias comprovando a superioridade do homem branco. O Darwin falou 20 mil vezes na evolução das espécies que a teoria dele é para ambiente selvagem, não é para aplicar na raça humana. Aí foram lá e aplicaram na raça humana. E aí surge o que a gente chama de darwinismo social, a ideia do fardo do homem branco, né? A ideia de que o homem branco superior levará a civilização para outros lugares. Então existe uma relação de superioridade mesmo, de se entender como superior. E aí esse homem branco domina outros lugares que ele considera inferior. E esses lugares serão áreas de domínio político, econômico e também cultural. Nessa linha, Pedro, complementando o que você disse, é justo então que as riquezas desse povo, que a lógica desse povo seja levado pelo meu povo. E eu vou estudar vocês. E aí gera um problema muito grande, porque a gente tem uma história da África determinada por europeus. Você tem uma lógica sociológica, antropológica da África determinada por europeus. Ou, vamos lá. O Napoleão Bonaparte, no final da Revolução Francesa, ele tenta invadir o Egito. Ele pega a Pedra de Roseta. Cara, que é a pedra que a gente conseguiu traduzir os hieróglifos egípcios. E aí você vai ter uma série de estudos sobre a África, só que de um ponto de vista europeu. E aí, isso é um problema muito sério. Porque você tem uma história contada por outros, né? Não é a sua história, não é a sua memória, não é a sua determinação. E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, porque essa Europa que se sente o auge dessa evolução, desse darwinismo social, vai contar a sua história e vai colocar os seus elementos históricos identitários como o topo de uma cadeia de evolução e vai forçar, porque essa é uma outra característica da história. A história é uma ciência humana, ela é escrita por seres humanos. E vai forçar a história desses outros povos a servirem à história europeia. Então, a gente tem alguns traços disso na nossa própria organização da escola. Total. A matéria que vocês estudam em História Geral, por exemplo... História geral, né? História geral. Estamos nós dois aqui como professores de História Geral também, e a gente tem uma culpa, né, nessa organização. Ela está inteira baseada nessa noção de evolução da civilização como um crescente. Então, por que a gente estuda as antiguidades do Oriente Médio? Por que a gente estuda lá Antiguidade Oriental? Porque é lá que nasceu a escrita. E aí, essa base escrita é a base da nossa sociedade. O que os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme tem a ver com a nossa escrita? Nada. Por que a gente estuda o mundo grego? Porque na Grécia é que nasce a nossa democracia. O que a democracia ateniense tem igual a nossa? Nada. Por que a gente estuda Roma? Porque Roma é o berço da República. Por que a República Romana tem a ver com a nossa? Nada. Mas elas montam o coração dessa identidade europeia do século XIX que vai para a África. E aí não só é que a gente está falando de África porque a notícia é centralmente África. Mas vai para a África, vai para a Oceania, vai para a Ásia. A gente já falou bastante de Ásia e imperialismo. Vem para a América antes disso tudo. E o que se encontra aqui na África e na Ásia passa a ser encaixado nessa história. Tem um exemplo muito interessante em relação a isso, Gui, que é no Zimbábue, tem algumas construções megalíticas gigantescas de muralhas de cidades que eram completamente muradas, só que no momento que chegaram ali os exploradores britânicos e depois os portugueses, eles não faziam ideia do que era aquilo ali, sabe? Só que no lugar de considerar a arqueologia e estudar os lugares como povos originários do Zimbábue e qual a relação que eles tinham com os povos locais do Zimbábue, os ingleses criaram a teoria de que esses Zimbábues tinham sido construídos pelos gregos. Que os gregos teriam saído da cidade de Atenas, da cidade de Esparta, perto, né? Navegado por todo o rio Nilo, porque é bem possível navegar todo o rio Nilo, não tem 1 milhão de cachoeira, chegado até onde é o Zimbábue e construído isso, porque os africanos jamais seriam capazes de construir essa coisa. Isso é um exemplo dessa visão historiográfica europeia. Até parece que os africanos teriam a capacidade de fazer isso. Sim, né? sim. E isso é uma ideia recorrente. O sequestro, e aí a questão dos bronzes do Benin. Os reis do Benin eram reis muito guerreiros contra a presença inglesa no século XIX.
o Palácio dos Reis é invadido pelos ingleses e, como humilhação, os enfeites internos do palácio são saqueados e levados para a Inglaterra, nessa prova de que não se desafia a autoridade inglesa, sabe? A mesma coisa com o sequestro de bens que vem do Egito, dos antigos templos, a mesma coisa com o sequestro de múmias, né? Então, isso tudo se encaixa muito bem nessa maneira da Europa querer contar a sua própria história e se colocar como herdeira. Eu sempre lembro nesse momento, quando se fala de imperialismo, naquela charge do Cecil Rhodes, que queria construir o cabo telegráfico que ia interligar o Cairo à África do Sul, né? Do Sul, a cidade do Cabo. Isso. E aí tem lá a charge, né? E a charge está escrito Colosso de Rhodes. Colosso de Rhodes é uma referência à antiga maravilha do mundo que protegia o porto de Rhodes, e também uma referência a ele, que se chama Cecil Rhodes, e ele tá com as pernas abertas, com um pé no Egito, um pé na África do Sul e com as mãos erguidas assim, e pelas mãos erguidas passa o cabo do telégrafo, né? Bem nessa ideia de que a Inglaterra vai invadir, vai dominar, e de novo, a gente fala da Inglaterra porque ela é a principal, mas França também é assim, Bélgica também é assim, que a gente estava conversando agora há pouco sobre o domínio ali do Congo, que é uma coisa horrorosa. A Alemanha também é assim, né? E aí também saques a próprios territórios europeus, como é o caso da Grécia, que vai ser inteira saqueada, a Turquia vai ser inteira saqueada, o Oriente Médio, então o Iraque, Afeganistão, muitas relíquias saqueadas, e tudo isso faz parte dessa discussão, né? Lembrando que a gente vive terminando essa primeira parte, Pedro, que a gente vive o boom do cientificismo na Europa, né? Lembrar, essa lógica cientificista é uma lógica burguesa, é uma lógica liberal. Então, existe o imperialismo, e aí eu chego nesses lugares, e aí eu encontro essas relíquias, e a Europa tá estudando isso. Então, é um período que a Europa vai querer muito estudar, que é o boom de museu, né? A museologia, a ideia de museu explode no século XIX. E aí vai explodir de museu na Europa, só que esses museus carregam artefatos, carregam obras de artes que não são necessariamente europeias. E aí você vai ter essa ideia de explosão desses museus. É daí que vem a ideia do Louvre, a ideia que vem a ideia do Museu Britânico, daqui a pouco o Museu do Vaticano. Então, tá tudo em cima dessa linha de riquezas e de artefatos de outros lugares que não europeu. E se for na Europa também é Grécia, né? Turquia, como você disse. E aí, a gente vou dar um salto aqui para continuar a nossa conversa. Bom, vamos lá. Então, você tem regiões africanas e asiáticas como colônias. Você tem artefatos, obras de arte, né, objetos roubados, saqueados desse lugar, que hoje estão em museus europeus, estão até hoje, tá? Essa é a nossa discussão. E acontece que após a Segunda Guerra Mundial, principalmente lá pela década de 1960, esses países africanos, esses países asiáticos, eles vão ficar independentes. E junto com essa independência vem um forte nacionalismo, né? O nacionalismo africano, o pan-africanismo, a ideia da autodeterminação dos povos e a ideia de que esses povos vão contar a sua própria história. E aí você tem uma série de novos países africanos que agora lutam pela sua construção identitária, pela ideia de poder ser finalmente livres. O que esses países africanos vão fazer? Eu quero tudo de volta. Eu quero tudo de volta. Eu coloquei 2 casos aqui que são interessantes de ser citados. No Senegal, em 1966, rolou o primeiro Festival Mundial de Artes e Cultura Negra e Africana. E na Argélia, em 69, rolou o primeiro Festival Cultural Pan-África, que eram festivais culturais que visavam exaltar as grandes obras de artes africanas e falar sobre a história africana, sobre os povos africanos pré-coloniais e tudo mais. Problema, eles não tinham essas obras de arte. Porque todas as grandes obras de arte, tudo que era lá e tudo que eles tinham que falar, estava na Europa. O que eles fizeram? Pediram. E aí teve museu que não aceitou emprestar. Olha isso, olha o absurdo. Museu europeu não aceita emprestar obras de artes africanas para países africanos. E aí a gente tem um problema muito sério. Porque ao longo da década de 60, ao longo da década de 70, 80, 90, esses novos países africanos estão pedindo as suas obras.
E aí, Pedro, existem muitas justificativas, né? A Europa falava que eles cuidavam muito bem e que a África poderia não cuidar tão bem. Cara, mas isso é replicar uma ideia de domínio, né? Uma ideia de superioridade. Não, aqui na Europa eles são bem cuidados. Se for para aí, não vão cuidar bem. Sim. É delicada essa visão, né? Sim, não, completamente, né? É claro que, às vezes, por exemplo, há uma discussão muito grande, e aí essa discussão é uma discussão que acho que, nossa, ela é muito complicada. Por exemplo, em relação ao Oriente Médio, né? A gente tem problemas, muitas discussões em relação ao Iraque, por exemplo, que tem um governo muito instável por culpa do Ocidente, mas muito instável. O Afeganistão também sofre bastante por conta também, muito por conta da influência do Ocidente e tudo mais. Mas dito e feitas as independências, organizados os estados, organizadas as políticas, esses elementos são elementos identitários desses grupos. Esses grupos não querem esses itens para destruí-los, esses grupos querem justamente para reconhecer a sua cultura através deles, né? E aí um exemplo muito interessante disso é justamente o Egito, né? O Egito passa por administração britânica, passa por invasão francesa, passa por administração britânica, britânicos, franceses sequestram o Egito. A partir do 1950, a partir do início daquele nacionalismo do Nasser, que é um elemento muito importante da história egípcia, nós vamos encontrar o Egito usando as suas relíquias, usando a história do seu passado egípcio como um profundo elemento de identidade nacional, ao ponto de hoje ser um instrumento de propaganda do governo egípcio. E o Egito criar, a partir de 1950, museus locais para reforçar o turismo local e falar, ó, você quer vir ver coisas do Egito? Venha para o Egito. Porque se a gente volta ao século XIX, os italianos chegaram a roubar templos inteiros do Egito. Os alemães roubaram templos inteiros do Egito. Os espanhóis roubaram templos inteiros do Egito. Levar as pedras em caixas para a Europa. Como, inclusive, a Alemanha faz isso profissionalmente, né? Tem um museu que eu acho particularmente um museu bizarro. Assim, é incrível, mas é bizarro o que eles fazem, que é o Museu de Pérgamo, o Pergamon Museum em Berlim, em que ele tem esse nome, Museu de Pérgamo, porque eles sequestraram a fachada de um templo grego na cidade de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade grega que ficava na Turquia, e Turquia era Império Turco-Otomano. Eles se aproveitaram, invadiram o Império Turco-Otomano, compraram das autoridades locais e levaram uma fachada, com escadaria, com tudo mais. Esse mesmo museu é o museu que tem os portões de Ishtar. Os portões de Ishtar são um conjunto de muralhas da cidade da Babilônia, que era a capital do Segundo Império Babilônico. Essas muralhas são muralhas de tijolos, de lápis lazuli, maravilhosas, assim, incríveis, e os caras roubaram um portão, tá ligado? Os caras encaixotaram o portão e levaram pra Europa. Cara, o Napoleão só não pegou as pirâmides que não cabia, porque né? não cabia, exato. Hoje, a galera fala muito, né, que hoje no Egito você tem o esqueleto. Você tem o esqueleto. Hoje no Egito você tem o quê? Você tem pirâmide. Mas as escavações novas e esses esqueletos, Cara, tanto é que todo mundo fala, quer ver múmia? Cara, vai pro Museu Britânico, vai pro Louvre. Quer ver vaso grego? Gente, vaso grego tá no Museu Britânico. Sim. E aí é muito louco, porque essa discussão nos leva aos dias de hoje, que é a ideia de devolver, né? Sim. Ô Pedro, eu acho que dá pra gente rodar uma vinhetinha pra gente entrar na discussão atual, ótimo, então. Ótimo. Vamos rodar uma vinhetinha pra gente entrar no que tá acontecendo hoje nessa Bora, situação. Bora mais uma vinhetinha e vamos lá. Pedrinho, saca só. Em 2017, o Emmanuel Macron, presidente francês, ele mandou fazer uma pesquisa com historiadores e economistas, que saiu em 2018, se eu não estou enganado, para fazer um estudo para avaliar se era ou não recomendável devolver artefatos obtidos durante o período de colonização da África. Pediu para dar uma assuntada. Isso. Deram uma assuntada, e aí a resposta não poderia ser outra, né? Historiadores ainda, uma visão crítica do século XXI, e aí foi um documento super impactante, que falou que todas as coisas deveriam ser devolvidas. E aí os museus europeus todos lançaram notas falando, ó,
super importante, super legal, achamos bacana, mas calma, mas calma. E aí falaram que existe um monte de dificuldade logística, um monte de dificuldade de preocupação com as peças. Pra levar pra Europa não teve, né? Não teve. Agora pra devolver é difícil. E aí existe essa preocupação que diz respeito a como que a gente vai fazer pra organizar essas devoluções. Mano, queria saber, acho que a gente tá muito na opinião, né? O que você acha sobre isso? Se você acha que é possível, se você acha que isso deve acontecer e qual é a sua opinião sobre a situação hoje, né? Em 2022. Eu sei que tem uma discussão muito grande acerca de quais tipos de coisas devem ser devolvidas. Porque, por exemplo, a gente tá falando dessas coisas pilhadas, mas existem os presentes de Estado. Então, por exemplo, é normal, e aí óbvio que isso também pode ser criticado, evidentemente do espaço para crítica, mas existiam autoridades que iam da Inglaterra para a África, para territórios específicos da África, ou mesmo visitavam os centros ingleses e franceses e levavam presentes de Estado. Cara, só um parênteses, no Museu Nacional tinha um monte de coisa do Reino de Benin, né? Sim. Que foi dado ao Dom João. Esse é um exemplo muito interessante, né? Inclusive, há quem diga, né? Há essa discussão de que talvez o rei do Benin seja a primeira figura histórica a reconhecer a independência do Brasil. Porque no dia da independência do Brasil, no 7 de setembro de 1822, o rei do Benin estava no Rio de Janeiro quando foi anunciada a independência. Ele falou, bom, pois se o Brasil está independente, o reino do Benin reconhece a independência, né? É que a gente dá muito destaque para Estados Unidos né? E tudo mais, mas enfim... e aí existem esses presentes de Estado. Então os embaixadores recebem coisas, as autoridades de Estado recebem coisas. O Brasil tinha muitos desses tesouros. Por exemplo, o Museu Nacional tinha algumas múmias que foram doadas pelo governo egípcio para o Brasil. Isso é um instrumento de conhecimento de cultura. Quando se fala na reintegração da posse, naquilo que deve ser devolvido, está se pensando principalmente na questão daquelas coisas que foram surrupiadas, invadidas. Então, qual é o problema logístico da coisa? O problema principal? Diferenciar essas peças e reconhecer de que lugar especificamente essas peças são. Porque essa é uma outra questão que também é discutida, tá? E aí, eu acho que vale muito a pena a gente citar o caso brasileiro, tá? Tem um conjunto de peças do Brasil que são os mantos tupinambás, especialmente de um grupo tupinambá do sul da Bahia. E esses grupos tupinambás, na época do comércio de açúcar dos holandeses e ao longo do século XIX, a gente está falando de 2 séculos de diferença, mas os chefes guerreiros, usavam mantos gigantescos, assim, mantos que iam até o chão. Esses mantos eram mantos de guerra, só os chefes guerreiros mais bravos poderiam usar esses mantos, e parte desses tupinambás negociaram com as autoridades holandesas, norueguesas, esses mantos. No mundo hoje existem 3 mantos tupinambás originais preservados. Os 3 estão na Europa. E isso é um elemento identitário de grupos tupinambás aqui do Brasil. E esses grupos tupinambás pedem esses mantos de volta. E aí a pergunta é, beleza, então a Noruega fala com o Brasil, ou a Holanda fala com o Brasil. Brasil, nós vamos devolver para vocês os mantos tupinambás. Ótimo. Se os mantos tupinambás vêm para o Brasil e ficam em São Paulo, o elemento identitário está cumprido? Verdade. Consegue entender? Verdade. Entende? Então, não, ficou em Brasília. Tá cumprido a mesma coisa? Do que a gente tá falando, né? Exatamente. Porque essa questão do ponto de vista internacional e do ponto de vista nacional com relação à população indígena brasileira é próxima, né? Mataram de todos os lados, né? Exatamente, todos os lados. Exatamente. Do ponto de vista de que existem elementos da cultura indígena que não se identificam na sociedade branca brasileira. Apesar do indígena brasileiro e do branco brasileiro, ambos serem brasileiros, entende? E aí é óbvio, né? Então por isso a Europa não deve mandar. Não tem nada a ver com isso. Mas se não é possível a Europa esse tipo de coisa, pelo menos na minha opinião, e aí de novo, aqui eu tô no campo da opinião total, na emenda propositiva, que os museus europeus facilitem o acesso das populações africanas a esse tipo de coisa. Ou com exposições permanentes. Eu, particularmente, sou a favor da devolução. Num caso de um governo bastante estável, tudo mais, ótimo, devolva. Cara, mas
difícil, né, de imaginar isso acontecendo. Sim, né? óbvio que Cara, sim. tem os dois principais argumentos são esses, né? O primeiro argumento é a ideia de que a Europa cuidou muito bem dessas situações, então outros países não cuidariam, mas lembrando que a instabilidade de outros países foi causada exatamente pela Europa. E tem um argumento que eu acho pra mim esse é o melhor, o argumento do universalismo, que são obras importantes pra toda a humanidade. Tá. Portanto, não importa onde ela esteja, é uma obra importante. Então não tem problema que tá na Europa, porque a obra é importante para o planeta. Cara, e é chamar de palhaço, né? É zoar com a sua cara, né? Enfia no coração do Congo, que é o meio do mundo. Vai lá. Põe no meio da Mongólia, que tá mais perto do resto da humanidade. E aí, né? E aí? É. E aí tem um problema, porque quando a gente fala desse lance, a ideia desses países hoje na África é desmontar o colonialismo. E desmontar o colonialismo, lembra que eu comecei falando que imperialismo é político, é econômico e é cultural? Então você tem que desmontar a lógica política, a lógica econômica e a lógica cultural. Então, esses objetos voltarem para as regiões de origem é uma forma de descolonização, né? Sim. Porque eu sei que, teoricamente, esses países são livres hoje, mas recuperar esses objetos diz respeito a recuperar uma memória. E, cara, isso daí é uma cultura material, né? Sim. E isso constrói memória, isso constrói uma base do que é aquele país. Isso é aquilo que se chama de patrimônio cultural material, né? É isso aí. Tem as duas classes, o patrimônio cultural e imaterial, que são os saberes da nação, a forma de construir as coisas, as receitas, as lendas que são passadas, mas a gente tem o patrimônio cultural material, que é aquilo em que o grupo olha para se identificar. Então, pode ser um edifício histórico importante, pode ser um documento histórico, mas pode ser esses objetos, né? A coroa de um rei, assim como esses bronzes do Benin, são justamente símbolo dessa unidade, assim. Não há como se duvidar disso. Cara, se no estado de São Paulo a gente possuísse aqui muita cultura material e muito estudo da história das populações indígenas que viveram no estado de São Paulo, das populações nativas, a gente se sentiria mais próximo delas, né? Sim, sim. Se existisse uma série de museus no estado de São Paulo com vários instrumentos sobre as populações, com várias obras de arte, instrumentos e artefatos das populações pré-coloniais que viviam no estado de São Paulo. Sim. A gente se sentiria mais próximo dela, a gente conheceria mais sobre isso. E aí, fazendo a meia-culpa que você falou, se o curso de história nas escolas brasileiras falassem mais sobre isso, as pessoas se sentiriam mais próximas disso. Sim. É isso, é construir memória, né? A gente só sabe, a gente só se sente, e a gente só se identifica com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente está próximo. A ideia desses artefatos estarem lá é importante para esse país, é importante mesmo, né? Tanto que eu sempre chamo atenção por fato de que a gente fala assim, ó, quando vai estudar lá, quando a gente vai estudar arte, né? História da arte, por exemplo, você fala, Renascimento. Aí Renascimento dá pra falar do Renascimento italiano, do Renascimento holandês, do Renascimento espanhol, do Renascimento francês. É claro que a gente não divide em tudo isso, mas depois a gente fala sobre o Barroco, depois a gente fala sobre o Rococó, depois a gente fala sobre o Neoclassicismo, sobre o Romantismo, sobre cada uma das características dessas artes. E quando a gente fala de Brasil, a gente fala de arte indígena. Quando a gente fala de arte de África, a gente fala arte africana. Tipo, até parece. Né? Quais grupos, porque tem essa corrente de história da arte que diz que arte é aquele elemento em que eu consigo encaixar uma tradição. Qual tradição eu tô falando quando eu penso em arte indígena? Para quando a gente fala em pintura rupestre no Brasil, existem 7 tradições rupestres distintas no Brasil, pensando nos paleoíndios. Quando a gente fala em idiomas, são falados mais de 380 idiomas no Brasil. Quando a gente pensa nas populações indígenas, esses 380 idiomas são falados por mais de 420 etnias diferentes, que estão divididas em mais e ramificadas em mais de 5.000 tribos diferentes. Quando eu falo de arte indígena, estou pensando no Brasil. O que é essa arte indígena? E aí, de novo, dentro daquele pensamento colonizador, a gente mantém esse pensamento. Quando a gente fala eu ia falar exatamente isso. Você como historiador, ou eu como historiador, cara, você manja mais da história da Inglaterra ou da história da Tanzânia, que foi colonizada pela Alemanha no século XIX? Completamente da Inglaterra. Entende? E é isso. A lógica que a gente tem hoje sobre história, sobre memória e sobre construção de mundo
vem do imperialismo europeu. Sim. Hoje, cara, a gente tá gravando isso aqui em 2022. Sim. E isso daqui, a nossa lógica de história vem disso. Tanto é que a gente provavelmente sabe mais sobre as populações europeias medievais do que as populações indígenas brasileiras que viveram nessa época medieval, por exemplo. E é isso, história da África. Esse termo é quase que ridículo, né? Porque total. O que é África, pelo amor de Deus. E aí é engraçado, né? Isso é todo momento replicado. Você sabe o que é um menestrel, mas você não sabe o que é um griot, sabe? Você reconhece essas palavras, você reconhece o vocabulário, você sabe palavras específicas, você sabe qual é a diferença da Bill of Rights de 1789, da de 1689, mas você não sabe citar nada quando a gente especifica no mundo africano, assim, sabe? E isso é bizarro, né? E isso é 100% fruto do que a gente tá falando aqui, de uma lógica de memória, de história, do imperialismo europeu, que foi determinado como base da construção do Ocidente, a construção da história. Exato. Nessa linha, é um processo extremamente longo que a gente consiga corrigir isso. Sim. Cara, se nem os objetos africanos voltaram, e eu acho que a cultura material é mais fácil do que a imaterial, então, pra gente recuperar a ideia de uma história verdadeiramente universal, digamos assim, uma ideia de dar a mesma importância pra história da Europa que a gente dá pra história da África, por exemplo... Cara, é uma situação difícil de ser alcançada, né? Sim, é uma situação difícil de ser alcançada, né? Sim, demais. Bom, mas essa questão da devolução dos artefatos e essa discussão hoje, que tem sido cada vez mais aceita e mais discutida, é um ponto de partida, né? Sim. É um ponto de partida. É uma discussão muito interessante. E reconhecer o limite daquilo que a gente não sabe, também é uma forma de valorização dessas coisas. O suficiente? Óbvio que não. Mas em comparação com o passado, em que, olha, é o índio, ponto, acabou, e reconhecer que não, que os grupos são muito mais diversos que isso, você tem uma melhora. É óbvio que tá longe do que é excelente, e tem muito caminho para se andar, mas esse tipo de conversa é um tipo de conversa que ninguém do século XIX teria. Eu ia falar... Cara, eu te juro que eu ia falar exatamente isso. A gente vive muito tempo junto. Exatamente isso. Historiadores do século XIX, pelo menos, não reconheceriam, né? Não. É isso. Nós somos historiadores do século XXI e a gente sabe bem mais de Europa do que de África, mas a gente reconhece e sabe o tanto isso está errado. Sim. No século XIX, ele falaria que é o certo mesmo, que a Europa é o superior mesmo. Exato. E é índio. Ele fala, não, índio, não quero saber de índio. É isso. Isso não é arte, né? Isso não é arte. Então... A base do reconhecimento já é um passo. Maravilhoso. É isso, né, Pedrinho? Falamos em que assunto... Vamos, é interessante. Assunto, né? Mas é leve, é bom, é um bom assunto para se debater, assim. Interessantíssimo. E fiquei mais interessado ainda e vou estudar mais ainda sobre isso. Sim, muito legal. Fechamos? Fechou? Galera, para todo mundo que nos acompanha, lembrando que toda quarta-feira, às 19h15, a gente tá no Spotify e no YouTube do canal do Coruja Sábia. E toda semana tem assunto novo de atualidades pra gente discutir. E o de hoje foi muito interessante, né, Pedrinho? Não foi nem tão ruim. Nem tão ruim. Melhorou, né? Melhorou, então. Tá menos pior. Gente, muito obrigado. E, poxa, como sempre, até semana que vem. Valeu. Até mais. Obrigado, tchau. Gente. Valeu. Tchau.